Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje, dia 8 de setembro, segunda-feira de 2014, eu estou aqui para comunicar a vocês, participar a vocês um pouquinho da minha vida e contar o grande milagre que o Senhor fez com a minha vida. No dia 7 de janeiro, eu fui diagnosticada de câncer no intestino. E nessa época eu já vinha sofrendo muito porque eu tinha acabado de perder a minha mãezinha. E eu vinha numa depressão muito grande, num sofrimento muito grande. Eu chorava todos os dias ao ponto mesmo de pedir até ao Senhor que me levasse. E quando eu achei que não tinha mais aonde sofrer, que o ser humano não podia mais ter lugar para sofrer, eu fui surpreendida por mais esse diagnóstico que eu estava com câncer. Pois bem, a partir desse dia eu só pensava em morrer cada vez mais. Eu pensava, Senhor, eu não tenho mais nada para fazer nessa terra. A pessoa pela qual eu vivia, a pessoa que mais eu amava nessa terra é a minha mãezinha. Então a minha missão está cumprida, eu não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra. Então eu posso partir. E assim foi passando os dias, eu chorava, sofria muito e comecei a procurar os médicos, e cada vez que eu ia no médico o diagnóstico era cada vez mais assustador, mais apavorante, e eu fui entrando cada vez mais num desespero muito grande. Foi quando, caminhando para a casa do Senhor, ali na ICI, em Copacabana, na igreja do pastor Antônio Joselino e da pastora Ludmila Ferber, onde eu frequentava na época, eu contei para eles o que estava acontecendo comigo. Cheguei lá muito desesperada e falando, pastor, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu acho que eu vou morrer, porque eu recebi um diagnóstico, eu estou com câncer no intestino. E o médico foi bem claro para mim, ele disse que não era um câncer inicial, ele já estava um pouco avançado, e as expectativas de vida para mim não era muito certa, eles não tinham muito o que poder falar para mim. E a minha luta, todo o meu sofrimento foi cada vez mais aumentando. E eu confesso para vocês que mesmo mediante toda essa dor, o medo da morte, o medo da doença, o medo do desconhecido e a dor do luto da minha mãe, em nenhum momento eu perdi a fé. Eu comecei a querer parar de morrer e a orar diferente. Em vez de eu falar para o Senhor que eu queria morrer, eu comecei a dizer que eu queria viver. Porque naquele momento eu vi que a vontade de Deus era ter levado a minha mãe, e a minha mãe não era o motivo para que eu quisesse morrer. A minha mãe estava na glória, eu tinha certeza que minha mãe estava na glória com o Senhor. Por que eu ia querer morrer? Então eu comecei a lutar com as armas certas, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a orar de madrugada, eu orava junto com a minha igreja, várias igrejas oravam por mim, a minha família toda em campanha de oração. Várias pessoas, até mesmo fora do Brasil, entrou numa rede nacional, internacional, todos clamando pela minha vida. E eu confesso para vocês que cada dia que se passava, eu me sentia mais fortalecida, e ali eu comecei a fazer um tratamento de radioterapia todos os dias, junto com quimioterapia. Passei por uma cirurgia, foi onde foi tirado o tumor, coloquei uma bolsa de colostomia. Após ter colocado essa bolsa de colostomia, eu fiquei 4 meses com a bolsa, não podia tirar, e foi um sofrimento muito grande, um sofrimento, um constrangimento, uma situação terrível que eu não desejo para ninguém nessa face da terra. Eu sofria muito e eu falava, Senhor, eu não estou aguentando mais. Era quimioterapia, era radioterapia, era bolsa de colostomia, era passando mal, era sentindo coisas terríveis, mas ao mesmo tempo eu digo para vocês que eu sofri muito menos do que eu pensava que eu ia sofrer. Deus teve muita misericórdia da minha vida, Ele me carregou no colo, porque eu não perdi os meus cabelos, eu não fiquei abatida, eu não fiquei com cara de quem estava com uma doença tão terrível. As pessoas pelo qual eu não tinha contado encontravam comigo na rua e nem podia imaginar que eu estava sofrendo de câncer. E mesmo junto desse sofrimento todo, eu confesso para vocês que eu morava com meu marido há 20 anos, eu não era casada, a gente morávamos juntos, e eu tinha um desejo muito grande no meu coração de me casar. E ele, como não conhecia o Senhor, ele dizia para mim que isso era besteira, para que casar? Nós já somos casados, isso é besteira. E ele sabia que eu tinha esse desejo no meu coração.
E uma semana depois desse diagnóstico, ele chegou em casa, depois de uma viagem, e falou para mim: amor, existe mais alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, para aumentar a sua fé? E eu fiquei um pouco sem saber o que dizer, e falei para ele assim: não sei, você já está fazendo tanta coisa por mim, eu não sei se tem mais alguma coisa que você possa fazer. Então ele disse para mim: tem sim, eu acho que tem sim, eu sei que vai fortalecer a sua fé. Você quer casar comigo? E ali eu vi o quanto Deus me amava, que Ele estava nos mínimos detalhes cuidando de mim. Ele sabia o quanto era importante eu regularizar a minha união perante a palavra do Senhor. E durante 15 dias, no período de 15 dias, eu fazendo rádio, fazendo químio, indo para as consultas ao mesmo tempo. Eu olhava o vestido de noiva, eu escolhia o bolo, eu via a decoração da igreja, eu preparava os convites. Em 15 dias eu me casei. O meu casamento foi feito na ICI pelo pastor José Antônio Lino. Foi um casamento de muita unção, onde o Senhor falou grandiosamente naquele momento. Ele mostrou assim que a igreja, muitas igrejas, elas estão doentes e a noiva está doente. E assim como eu entrando na igreja, o meu pastor foi sentir, ele sentiu no coração dele quando o Senhor falava, né, que a igreja, a noiva, que a igreja está doente, precisando de cura. E Deus fez um casamento maravilhoso, e naquele dia eu senti fortemente a presença do Senhor. A partir daí eu continuei buscando ao Senhor e continuei passando por toda aquela luta, e no meio de tanta luta veio mais uma. O meu marido teve uma pneumonia e teve uma bactéria que foi parar no pulmão, e ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, e eu ali toda debilitada, sem poder ir para o hospital, sem poder transitar dentro de CTI. Eu fui para o CTI, eu acompanhei ele, eu mesmo usando uma bolsa de colostomia, eu não saí de perto dele um só minuto, até que um dia eu comecei a passar muito mal, e eu liguei para o meu médico, eu falei: doutor Reinaldo, eu estou passando por isso, meu marido está internado, e ele está com problema no pulmão, ele fez uma cirurgia, está com uma bactéria, eu estou dentro do CTI. Meu médico falou: sai agora desse CTI e vai para casa, você sai de cena. E eu fui para casa, e eu confesso para os irmãos que nesse dia realmente eu senti assim muito mal, quando eu percebi o intestino que fica pro lado de fora, que para quem não sabe o que é a colostomia, o nosso intestino ele é desviado, é feito um buraco do lado da nossa barriga, onde uma parte do intestino é colocado pro lado de fora, e ali é colocada uma bolsa que se chama colostomia, ali onde sai as suas fezes, e você passa a viver com aquilo, e parte do seu intestino fica pro lado de fora. E como eu me cansei, me estressei muito no hospital, quando eu olhei, meu intestino estava imensamente, um pedaço muito grande pro lado de fora, muita dor. Isso já estava já uns 3 meses usando essa bolsa. E eu comecei a falar com o Senhor que eu não aguentava mais usar aquela bolsa, que eu estava sofrendo demais, e as dores eram enormes, saía muito sangue para limpar, era sangue, muito sangue que saía, e eu sofria muito. Eu me lembro que quando eu estava no banheiro limpando, tirando a bolsa, o único louvor que vinha muito na minha cabeça era Nunca Pare de Lutar, da Ludmilla Ferber. E eu cantava baixinho: nunca pare de lutar, é tempo de guerra, nunca pare de lutar. E ali eu cantava e chorava e agradecia o Senhor e pedia cada vez mais força a Ele para eu continuar naquela luta, e ao mesmo tempo sem saber o final da história, mesmo acreditando que eu ia ser vencedora. Pois bem, meus queridos, passou os 4 meses e eu não podia ainda tirar a bolsa de colostomia, que eu tinha acabado de fazer a quimioterapia. E você, quando faz quimioterapia, as plaquetas ficam muito baixas e você não pode passar jamais por cirurgia. E eu pedia, eu suplicava ao meu médico que me operasse, que tirasse aquela bolsa de mim, porque eu não suportava mais. Ele falava: minha filha, eu não posso fazer isso, senão você pode ficar na mesa de cirurgia. O meu marido teve alta, foi para casa, eu continuei tratando dele, ele se recuperou, graças a Deus, foi mais uma vitória, e a minha luta continuava. Até que um dia, eu muito desesperada, porque realmente eu não aguentava mais usar aquela bolsa de colostomia, eu fui para a igreja.
E nesse dia o pastor lançou um desafio na igreja, que a gente orasse e colocasse na mão do Senhor o nosso maior problema, que durante 3 dias o Senhor ele iria solucionar aquele problema. E eu fui lá no altar, coloquei o meu rosto no altar e eu falei para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, a tua palavra diz que tu não dá sofrimento nenhum que a gente não possa suportar. E eu disse para o Senhor: Jesus, eu não aguento mais usar essa bolsa de colostomia, o meu intestino está um pedaço enorme lá de fora que já está pesando, eu andava segurando o intestino, eu não suporto mais, Senhor, ficar com isso. Senhor, entra nessa peleja por mim. Isso foi numa sexta-feira à noite. Eu nem conseguia mais ir para a igreja, mas eu fui assim mesmo, me arrastando, eu fui assim mesmo. Quando chegou de madrugada, estava uma noite fria, uma madrugada bastante fria, chuvosa. Quando de repente eu acordei com gelado, sentindo meu corpo muito gelado, uma coisa estranha, e eu com a mão por debaixo do edredom, eu passei a mão e eu senti que eu estava toda molhada, minha barriga toda molhada, e eu acordei o meu esposo e pedi para ele acender a luz, que alguma coisa estava acontecendo comigo. Foi quando ele correu, acendeu a luz, puxou o edredom, eu estava toda cheia de sangue, era muito sangue, era sangue no edredom, era sangue na bolsa, a bolsa eu tinha estourado, estava cheia de sangue, a cama estava cheia de sangue, e eu fiquei ali parada, estagnada, olhando para aquilo com muita dor. Meu marido correu, ligou para o meu médico, ele mandou que meu marido me levasse imediatamente para o hospital, para emergência, porque eu estava passando por uma grande hemorragia. E assim ele fez. Eu fui para o hospital, ali em Copacabana, eu fui para o posto de saúde da Unimed, e quando cheguei lá, o médico ainda tentou empurrar aquela parte do intestino para dentro na marra. Eu com muita dor, chorando, falando: não, eu não aguento mais isso, eu não aguento. Ele falou: então eu vou ter que ligar para o seu médico de novo, eu não sei o que eu posso fazer, mas você está tendo uma hemorragia. E eu fui para casa. E até aquele momento eu não lembrei da minha oração. Em nenhum momento eu lembrei que eu tinha feito uma oração para Deus me livrar daquilo. Eu voltei para casa, isso já amanhecendo no domingo. Quando foi domingo à tarde, meu médico ligou e falou para o meu marido a seguinte frase: amanhã cedo, segunda-feira, você interna sua esposa no Hospital São José, que eu vou operá-la. Quando ele falou isso, foi quando eu me lembrei que eu tinha pedido ao Senhor que Ele fizesse alguma coisa acontecer e tirasse aquela bolsa de mim. E ali Deus, mais uma vez, Ele esteve presente e me deu vitória. Eu fiquei livre daquela bolsa de colostomia. E na segunda-feira, quando completou os 3 dias, foi sexta, sábado, domingo, de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda, 3 dias. Deus veio com a sua misericórdia e graça e eu operei, mesmo sem poder operar, tendo acabado de fazer quimioterapia, eu fiz a cirurgia e foi retirada aquela bolsa de colostomia. Bem, irmãos, isso foi uma parte do meu testemunho. Passado os 4 meses, eu me recuperei da colostomia, a cirurgia já tinha sido feita, meu tratamento já tinha terminado a quimio, já tinha terminado a rádio, e eu recebi uma pré-alta, que se chama pré-alta, porque a alta mesmo, segundo os médicos, ela só é concedida após 5 anos de tratamento. Ali passou 4 anos, eu tive uma melhora muito grande, eu fiquei livre do tratamento, livre daquela bolsa, glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, dei o meu testemunho na minha igreja, feliz da vida, contando o que Deus tinha feito por mim. Foi quando eu fui fazer o primeiro controle da doença. Passado 4 meses, eu fui fazer o primeiro controle da doença. Eu fiz vários exames, eu fiz uma tomografia do tórax, eu fiz tomografia da pelve, eu fiz vários exames, ressonância magnética, exames de sangue, raio-x, muitos exames, um exame chamado PET scan, e foi quando mais uma vez, o chão foi tirado dos meus pés. Quando eu peguei o resultado daquele exame, apareceu novamente um câncer, uma metástase, agora estava no pulmão. E eu sentada
naquele laboratório ainda com o exame na mão, eu comecei a chorar muito, falar: Senhor, como pode isso? Depois de tudo que eu passei, eu vou começar tudo de novo, Senhor. Tu vai agora, então agora eu vou morrer mesmo, porque metástase não tem cura, metástase é porque já se espalhou pro corpo, então agora eu vou morrer. Eu fui para casa muito desesperada, chorei muito quando cheguei em casa, aí foi aquela correria toda de novo, procurar médico, voltei pro médico, aí foi marcado logo a cirurgia, e eu passei pela terceira cirurgia. Dessa terceira cirurgia foi retirado 40% do meu pulmão, do lobo do meu pulmão direito foi retirado. Hoje eu tenho menos 40% do meu pulmão direito. E o médico fez eu assinar vários termos de responsabilidade, que eu estava ciente que eu poderia morrer naquela cirurgia, que eu corria risco de morte. Eu poderia ter uma embolia, eu poderia ter uma trombose, eu poderia ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca, eu poderia ter uma hemorragia, enfim, poderia acontecer N coisas. E eu falei para o meu médico: não vai acontecer nada, eu não vou ter nada e eu vou ficar curado. Mesmo Deus que me curou do primeiro câncer vai me curar desse também. E assim eu fui para a sala de cirurgia. Eu me lembro que quando eu estava entrando naquela sala de cirurgia, o meu marido me acompanhando até quase dentro do centro cirúrgico, eu olhei para ele, me despedi dele. Quando a porta se fechou, eu falei: Espírito Santo, agora é só eu e tu. Só nós dois aqui agora. Eu só dependo de ti. Agora não tem mais parente, não tem mais irmão perto de mim, não tem mais o povo da igreja, não tem mais a minha família. Agora é eu e tu, Espírito Santo. Venha comigo e fica comigo. Essa cirurgia levou 14 horas. Eu passei por 14 horas de cirurgia, saí da cirurgia, acordei no CTI com muita dor, uma dor terrível, toda entubada, cheio de tubos para todos os lados. Não podia me mexer, porque se eu me mexesse era uma agulha aqui, se eu me mexesse era um aparelho aqui, eu ligada em várias máquinas. E meu marido veio ali, falou comigo rapidinho, a minha família, rapidinho se despediu de mim e foi embora. Eu fiquei ali sozinha naquele CTI. E ali eu falei muito com o Senhor, que Ele fizesse a vontade dEle, se fosse a vontade dEle de me levar, que Ele preparasse a minha alma e que Ele me salvasse, porque o que eu mais temia naquele momento não era mais a minha cura física, era a minha cura da alma, a minha cura espiritual. Eu queria estar livre para se eu partir, eu tenho certeza que eu estava partindo para a glória. E a previsão de eu ficar internada era de 15 dias. Mais uma vez o Senhor esteve presente na minha vida. Eu com 5 dias eu tive alta. Eu não fiquei 15 dias no hospital. Com 5 dias eu tive alta e fui para casa. Minha recuperação foi rápida. Rapidinho eu já estava andando, caminhando, falando com as pessoas. Eu não fiquei acamada. Comecei a ir para a igreja de novo. E passou mais um tempo. Passado mais 4 meses que eu fazia o controle de 4 em 4 meses. Passou 4 meses, eu ia fazer o segundo controle da doença. E lá fui eu, cheia de fé, glorificando o nome do Senhor. Não vai dar nada, porque agora com certeza eu estou curada e a minha luta acabou. Eu fiz todos aqueles exames de novo, tomografia, ressonância, raio-x, hemograma, vários tipos de exames de sangue. Eu fui lá e fiz, com toda a coragem, fiz e me entreguei nas mãos do Senhor. E fui buscar o resultado uma semana depois. Quando eu peguei o resultado lá no laboratório mesmo, ansiosa do jeito que eu sou, eu sentei sozinha. Nesse dia eu fui até buscar o resultado sozinha. E eu peguei o envelope e abri. Quando eu abri, mais uma vez eu levei um soco no estômago. Apareceu no meu exame que eu estava com outro nódulo agora no pulmão direito, mas agora era na parte inferior do pulmão. Ou seja, o nódulo que eu tive no lado direito, no lóbulo superior, agora era o mesmo nódulo, porém na parte inferior. Eu falei: não, Senhor, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, eu não vou operar. E nessa época o Senhor tinha me dado uma outra vitória.
nós vendemos um apartamento que nós tínhamos na Zona Sul e eu queria muito morar numa casa, e Deus tinha me dado uma casa linda, maravilhosa, nós estávamos fazendo obra e eu estava perto já para fazer minha mudança. Foi quando veio essa notícia que eu ia ter que operar de novo, tirar mais 40% do pulmão. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito isso. E ali eu lutei, eu gritei, eu determinei, eu tomei uma atitude de fé e disse, eu não concordo com isso, eu não vou tirar outro 40% do meu pulmão, porque tu já me curou, Senhor. Satanás, tu não tem poder sobre a minha vida, e eu não vou operar coisa nenhuma, eu vou fazer a minha mudança, eu vou desfrutar da minha vitória, porque eu estou curada, em nome de Jesus eu estou curada, eu não aceito mais essa doença na minha vida. E assim eu fiz, eu fui no médico, o médico falou para mim que eu ia fazer a cirurgia e que agora eu poderia morrer mesmo. Eu olhei para ele e falei para ele que eu não ia morrer coisa nenhuma. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um exame para ter certeza, para você se convencer que realmente você precisa fazer uma outra cirurgia, já que você não está acreditando nisso. Eu falei, tudo bem, doutor, o senhor pode pedir um outro exame. Foi quando ele pediu um exame chamado PET scan, que até é bem difícil do plano médico liberar esse tipo de exame, porque ele é bem caro, ele hoje custa uma média de uns 5 mil reais, e o meu plano médico liberou o exame, e eu fui fazer esse exame. Eu fui fazer esse exame dizendo para o Senhor, Senhor, eu vou fazer esse exame, mas eu não aceito nenhum resultado negativo nesse exame, porque tu falaste que me curou, então eu não aceito engano de Satanás, eu não aceito ficar confundida, eu estou curada e eu não vou mais passar por cirurgia nenhuma, eu não aceito isso na minha vida. Pois bem, queridos, eu fiz o exame, passou 5 dias, eu fui com meu esposo buscar o exame, eu falando para ele, eu não vou operar, eu não vou operar, eu não vou operar, eu não aceito isso, eu não aceito isso, porque o Senhor me curou, Ele me curou, e Ele não é homem da terra para mentir. Se Ele falou que me curou, Ele me curou, eu não posso estar doente de novo, eu não vou estar doente de novo. O meu marido ali me incentivando, acreditando, e pegando carona na minha fé, porque ainda hoje o meu marido não é convertido, mas ele já tem a semente do Senhor plantada no coração dele. Eu tenho certeza que no momento certo do Senhor, ele vai estar também do meu lado, caminhando para o Senhor. Mas hoje ele já é um homem temente a Deus, ele é um homem que acredita no Senhor, ele é um homem que ora, que crê, que agradece. E ele foi comigo buscar o resultado. Eu confesso que mesmo com toda a minha fé, o meu coração tremia, as minhas mãos tremiam, e eu peguei o envelope, e foi quando ele falou para mim assim, me dá que quem vai ler esse exame sou eu. Eu sentei do lado dele, eu ali com a cabeça baixa, eu orando em espírito, ele pegou o exame e ele começou a ler. E de repente ele falou assim, amor, peraí, tem um negócio aqui estranho. Aí eu falei, o que é? Fala logo, fala depressa, o que tá dizendo aí? Ele falou assim, olha, não tem nada aqui dizendo que você tá com nódulo nenhum, não. Eu acho que você não tá com nada, não. Aí eu peguei o papel da mão dele e estava lá, meus queridos, ausência de neoplasia. Neoplasia, para quem não sabe, quer dizer câncer. E estava dizendo, tinha sim um nódulo, mas era um nódulo que não era maligno e estava ausência de malignidade. Na mesma hora, eu me joguei ali no consultório médico mesmo, eu me joguei o meu joelho no chão, eu agradeci a Deus, coloquei as minhas mãos para o céu e falei, Senhor, Tu é o Deus que cumpre, Tu é o Deus fiel, Tu é o Deus que promete, Tu é o Deus que cumpre, e eu Te agradeço mais uma vez, porque Tu honrou a minha fé, e eu não vou operar coisa nenhuma, eu vou fazer a minha mudança, eu vou agora preparar a minha mudança e viver feliz e contar para todo mundo o que Tu fizeste na minha vida. E essa é a minha história. Eu sou um milagre, e eu quero dizer para todos vocês, seja o que você estiver passando na área financeira, no seu casamento, nos seus estudos, se você está mal com seus irmãos, está mal com seus pais, com a sua família, ou com o emprego, ou se você quer ter um filho e não consegue ter, eu digo para você, creia, tenha fé, se agarre nesse
nosso Deus todo-poderoso, porque Ele é o Deus do possível. Eu aprendi isso com meu primo, pastor Muniz, onde ele fala que ele acredita no Deus do possível, porque para o nosso Deus não existe impossível, para o nosso Deus existe o possível. E eu quero dizer para vocês, o meu nome é Sandra Regina Muniz Elbert de Castro, eu tenho 57 anos de idade e eu vou fazer 3 anos já que eu estou curada. Eu sou o milagre. Em nome de Jesus eu agradeço e espero que esse meu testemunho venha tocar a vida de vocês. Acredite, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus do possível. Um beijo, muito obrigada. Te amo, Jesus.